Vamos lá, galera. Dando continuidade aqui à resolução do conteúdo sobre o movimento uniformemente variado, a gente pega aí as questões, tá, do livro de vocês, página 56, e vamos resolver aqui duas questões para a gente aperfeiçoar mais o que a gente viu lá sobre esse assunto. Vamos lá. Nessa 11ª questão, tem no livro de vocês, a gente precisa ter um pouquinho de interpretação dessa questão. Veja só, um carro percorre um trecho retilíneo de uma estrada, a sua velocidade varia com o tempo de acordo com essa tabela. Eu fiz a tabela aqui para vocês, para facilitar, olha só. Em cima aqui temos o tempo em segundos, embaixo temos a velocidade em metros por segundo. O que é que isso significa, professor? Olha só, no tempo zero, assim que a gente começou a registrar, certo? Ele já existia uma velocidade de 14 metros por segundo. No tempo 2 segundos, 18. No tempo 4, 22 era a velocidade, 22 metros por segundo. No 6, permaneceu em 22 e assim por diante. Aí, quando chegou aqui no 14 segundos, ele já diminuiu um pouquinho a velocidade, foi para 20. Depois 18, 15, chegando a 11 metros por segundo, lá no tempo 20. Bem, vamos lá. Entendeu aqui a tabela, o que acontece a cada segundo, a velocidade dele. Vamos lá para o que a questão quer da gente. No item A, ela diz o seguinte: em quais intervalos de tempo a aceleração é positiva? É a primeira pergunta. Em quais intervalos de tempo a aceleração é positiva? O que é uma aceleração positiva? A aceleração positiva é justamente como quando tem um crescimento na velocidade. Tá? Está atrelada a isso. Tá bom? Então, vejam só, vamos analisar no intervalo de tempo. O que acontece aqui? Na velocidade, quando inicia, no tempo zero, estava 14. De 14 ele foi para 18. Ele aumentou a velocidade? Aumentou. Isso significa o quê? Que a aceleração dela é positiva. Tá bom? Ou seja, foi aumentando a velocidade. 18 foi para 22. Está aumentando, tá? De 22, permaneceu em 22. Teve uma aceleração positiva? Aumentou a velocidade? Não. Ah, professor, mas ficou na mesma. Mas não teve aumento de velocidade constante. Consequentemente, não teve um aumento na aceleração. Deu para entender? Então, o que acontece? Se nós pegarmos, tá? Se nós pegarmos justamente esse período que teve o aumento, tá? Seria qual? Olha só. Vocês concordam comigo que seria de 0, né? De 0 segundos a 4 segundos, que foi o intervalo em que nós tivemos uma aceleração positiva. Teve um aumento de velocidade, ok? Ele pede também ainda no mesmo item, e qual é o intervalo que teve a negativa? Se você entendeu essa daqui, você já manjou qual seria a resposta, né? A negativa é justamente quando ele vai diminuindo a aceleração e assim, consequentemente, vai perdendo a velocidade. Vai diminuindo a velocidade. Então, a partir do momento que isso acontece, é aonde, professor? Olha só, vamos interpretar a tabela, isso é importante. Olha só, vocês percebem que do 22, a partir daqui, ó, do tempo 12, ele vai diminuindo. 12, vai 22, 20, 18, 15 e 11. Olha esse intervalo bacana. Foi diminuindo a velocidade. Não foi? Então, consequentemente, a aceleração ela vai ser negativa. É como se a gente estivesse tendo uma desaceleração. Tá? Então, esse é o período, tá, em que a aceleração é negativa. Então, essa aqui é positiva e a negativa é de 12 segundos a 20 segundos, que é o período que ele pediu pra gente. Ok? Tá? Entenderam até aqui? Então, para a aceleração ser positiva, o que acontece? A velocidade tende a aumentar. Para a aceleração ser negativa, a velocidade tende a diminuir. Tudo bem? Então, resolvendo isso,
a gente vai perceber que a aceleração vai ficar realmente negativa nos cálculos que a gente for realizar, tá certo? Por quê? Aí a gente vai pegar. Se a gente pegar aqui a velocidade final, que é 11, menos a inicial, no caso desse intervalo, que é 22, a gente já sabe que sinais diferentes, né? Subtrai e conserva o sinal do maior. Como 22 é o maior, o sinal vai permanecer negativo. Por conta disso, a aceleração também será negativa. Então, ficamos entendidos dessa forma, tá bom? Então, o item A está resolvido. O item B, ele pergunta em que intervalo de tempo a aceleração é nula. Como assim aceleração nula, professor? A aceleração é nula quando não há aumento de velocidade, ou seja, a velocidade é constante. E quando foi que isso aconteceu? Aí a gente vai analisar aqui, ó. Quando foi que não tivemos aumento na velocidade, professor? Olha só, vocês olham aqui. É o período que a velocidade foi 22 metros por segundo. Então, foi de quanto até quanto? Olha o período. De 4 a 12. Não é verdade? Então, de 4 a 12, nós tivemos uma aceleração nula. Tá? A velocidade permaneceu a mesma, não se alterou. Nem diminuiu, nem aumentou. Ok? Permaneceu a mesma. Portanto, a aceleração é zero. Não teve aceleração. O carro tendeu a continuar na mesma velocidade. Então, o período é de 4 segundos a 12 segundos. Tudo bem até aí? Então vamos lá. E o item C, professor? O item C diz assim: em que intervalo de tempo o movimento do carro é uniformemente variado? Eita, que é isso? Eu disse para vocês, não foi não, abraçando? O que é o uniformemente variado? Quando tem a variação da velocidade. Quando a velocidade varia, então o movimento é uniformemente variado. No caso aqui que nós acabamos de falar, sobre que a velocidade permaneceu a mesma, ela não é um movimento uniformemente variado. Ela é apenas um movimento uniforme, constante, não mudou a velocidade. Então, deu para matar a charada agora, né? Se eu quero saber o movimento justamente que teve a variação, que é o movimento uniforme variado, então eu vou analisar até quando eles teve esses movimentos, né? E, consequentemente, a resposta vai ser idêntica a A. Tá certo? Olha só. Por quê, professor? Porque foi quando teve a alteração da velocidade. Tanto um aumento como uma diminuição. De 0 a 4, 0 segundo a 4 segundos. E de 12 a 20. 12 segundos a 20 segundos. Isso foram os momentos que tiveram uma variação da velocidade. Aqui, ó, de 4 até 22, aliás, perdão, de 14 metros por segundo até 22 e de 22 metros por segundo até 11 metros por segundo. Variou nos dois casos. Se variou, é movimento uniformemente variado. Tudo bem? Ok? Podemos passar para a segunda questão? Vou aqui apagar rapidinho essa primeira, tá? Essa 11ª questão e vamos resolver a 12ª. Então, muita atenção, vamos ser bem rápidos. 12ª. Diz assim, tem uma tabela também, formada aqui bonitinha, tempo, velocidade em metros por segundo, ok? E nós temos a seguinte informação, tempo 0, tempo 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. Lembrando que o tempo sempre em segundos, tá bom? Beleza. E a velocidade? 0, sempre em metros por segundo. 1,8, 3,6, 5,4, 7,2 e 9. Prontinho. Então, nós temos aqui esses dados, essas informações da 12ª questão, que diz assim, elabore o gráfico da velocidade do atleta em função do tempo. Eu nem li a questão, né, pessoal? Mas a questão é assim. A tabela mostra os valores da velocidade de um atleta da São Silvestre em função do tempo.
nos segundos iniciais da corrida. Ou seja, ele estava parado, ok? No ponto tempo 0 segundos, velocidade 0, nem saiu do local e começou a correr. Ou seja, em 1 segundo ele já estava com 1,8 metros por segundo, em 2, 3 e assim por diante. Chegou no tempo 5 segundos e a velocidade dele já era 9 metros por segundo. Tudo bem? E isso é o que nós temos. Ele quer que a gente represente o gráfico dessa função. Tá? Então, nós precisamos justamente, voltando à aulazinha passada, como é que eu vou montar esse gráfico, professor? Olha só como é que fica. Lembrando que na vertical a gente vai representar a velocidade, tá bom? Em metros por segundo. Na horizontal, o tempo em segundos, ok? Então, nós temos aqui o tempo inicial é 0, tudo bem? Todos os dois, né? Tempo e a velocidade já parte do 0, tá bom? E o tempo ele vai até quando? Até 5. Vou colocar aqui, até 5 segundos. E a velocidade vai até 9. 9 segundos, tudo bem? Então, nós temos esse gráfico aqui dessa função. O que é que vai acontecer representando, né? Professor, e os outros números? Ah, se você quiser colocar, encaixá-los aqui, ó, se todo mundo consegue entender, ó, 1, 2, 3, até chegar aos 5. A velocidade do mesmo jeito, aí você vai ligando os pontos. Mas o que é que a gente quer que vocês compreendam? Lembrando que começa daqui. Por quê? Porque os dois partem do 0, tanto o tempo quanto a velocidade. Então, inicia daqui e vai até aqui, que é o ponto final dele. Então, representa-se dessa forma, somente dessa forma a nossa função, tá certo? Então, vai montando o gráfico desse jeito, ó, show, parabéns. É isso. Por quê? Nós vimos lá, não vimos? Que aqui é o quê? Aqui é a variação de quem? Da velocidade, não é? Variação da velocidade, ou seja, variou do 0 até 9, e aqui é a variação do tempo. Variação do tempo variou de 0 até 5, conforme mostra a tabela. A gente mostrou isso no gráfico para vocês. Deu para entender? Deu para interpretar direitinho? Então vamos lá. Qualquer dúvida, deixe lá um comentário para a gente reforçar esse entendimento de vocês. Então, esse aqui é o questão A, o item A. No item B, ele já pede para a gente calcular. Tá? Calcule a aceleração do atleta nos primeiros 5 segundos da corrida. Olha só, vamos lá então calcular isso. A aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Beleza? Eu vou usar essa fórmula aqui para a gente simplificar, para vocês entenderem melhor. O gráfico. Olha só, a variação da velocidade é o quê? É a velocidade final menos a inicial. Aí você olha na tabela, olha no gráfico, você vai entender da melhor forma. Velocidade final é 9 menos a inicial 0. 9 menos 0 é o quê, pessoal? 9. De boa, né? Então tá no 9,0 só para ficar igual aqui o conteúdo, viu? Porque a gente sabe que depois da vírgula, o 0 não vai fazer diferença. Então, o ΔT, qual é a variação do tempo aqui? Variou de 0 a 5. Ou seja, é a velocidade, o tempo final menos inicial. 5 menos 0. Ah, vai dar 5 também, professor? É, beleza. Então a aceleração é quanto nesse caso? 9 dividido por 5. Quanto que é 9 dividido por 5, meus amigos? A gente, para quem tem dificuldade na divisão, como é que faz? Vamos arrumar a continha aqui do lado, olha. 9, tá? Dividido por 5. Olha só que interessante. Como é que eu faço para resolver, professor? Qual é o número que eu multiplicando por 5 vai dar 9? 1, professor. Isso. Porque 2 vezes 5, 10 passa de 9. Então 1 vezes 5 é 5. Para chegar em 9, falta quanto? 9 menos 5 dá 4. Ah, muito bem. Então, 4 eu posso dividir por 5? Não posso porque é menor. O que eu faço? Regrazinha, acrescenta um 0 aqui e uma vírgula aqui no nosso quociente. 40 dividido por 5. Qual é o número que eu multiplicando por 5 que vai dar 40? Ah, professor, é 8. É isso, 8 vezes 5, 40. Para chegar em 40, nada. Morreu a questão. Então, a aceleração aqui no caso é 1,8 metros por segundo ao quadrado. Sempre lembrando que a velocidade média é dada em metros por segundo e o tempo é dado em segundos.
Então a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, gente, essas duas questões foram resolvidas. Espero que vocês tenham um bom proveito. Estudem. Estudem em casa. Reforcem o conteúdo. É importante para vocês. Esse momento é difícil, estar estudando assim à distância, mas vocês precisam estudar, tá bom? E a gente está aqui se reinventando, tentando passar da melhor forma para vocês. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.